para abrir a segunda temporada, que é que vai trabalhar com águas e comunidades. Essa é a temática de toda a temporada e a gente vai aqui conversar com uma colega da UFG, a professora Gislene Auxiliadora Ferreira. E quem vai conversar com a Gislene sou eu, professora Lara, e Ana Clara, que está com a gente aqui. Ana Clara é aluna do curso de Direção de Arte. E nós duas vamos fazer um bate-papo com a professora Gislene nesse momento sobre a área de atuação que a professora trabalha. Bom, a professora Gislene tem um currículo bem interessante, vale a pena a gente conhecer. Ela tem graduação, mestrado e doutorado em agronomia e, paralelamente, ela foi construindo uma aproximação com a agroecologia, com vários projetos, né, professora, ao longo aí da sua trajetória. E então ela atua como professora na instituição, na Universidade Federal de Goiás, e também como pesquisadora, trabalhando a interação inseto-planta e cerrado, né, moscas, envolvendo as frugívoras no cerrado, agroecologia, agricultura familiar, desenvolvimento rural sustentável. Bom, a gente vai então passar para a Ana Clara fazer a primeira pergunta para a Gislene. A gente queria saber, na sua experiência de agronomia na UFG, como que foi para você, dando aula, trazer esse assunto para os alunos? Porque às vezes não é o foco, né, dos estudantes. Você sentiu que tinha uma procura em relação a isso? As pessoas entravam pensando nesse assunto ou foi uma coisa que você teve que introduzir para eles? Inicialmente, aqui na escola de agronomia teve alguns grupos, né? Teve algumas experiências anteriores, mas essas experiências não eram em sala de aula, não era uma disciplina mesmo. Aí, posteriormente, ela foi introduzida, assim como em alguns estados, né? Em algumas outras universidades, ela foi introduzida como disciplina dentro do curso de agronomia. E, inicialmente, foi assim, para os estudantes de agronomia mesmo, não foi muito bem aceito. Teve uma certa resistência, foram muitos desafios. E, principalmente, porque eles pensavam, trazia muito essa ideia desse mais produtivista. E aí, posteriormente, nós, ao longo do semestre, né, ao longo dos anos, e hoje já tem 6 anos, que ela é uma disciplina obrigatória para o curso de agronomia, a gente conseguiu, durante esse período, dar alguns saltos. A parte prática ela é muito importante. Então, tem algumas, o caso das atividades práticas, as visitas. Então, os estudantes de agronomia, ele precisa ver, né, ver muito na prática essa ideia de ir lá, observar. E isso não fazia muito parte do dia a dia deles, né? Então, depois, a gente tem alguns grupos que interessam mais, tem outros que nem tanto, mas assim, é um desafio a cada semestre, né? Cada semestre é uma história nova. Com certeza. Que legal! E você atua como professora, né? Como docente e pesquisadora também nessa área de agroecologia, agricultura familiar, concepção e implantação desses sistemas agroecológicos, né? Qual que é a importância da água nesse contexto? Eu acho que a importância da água ela é vital, né? Porque não tem como falar na agroecologia, não tem como falar em produção, não tem como falar no campo sem água. E aí essas famílias, esses grupos, então eles têm eles passam, né? Todas as práticas, todas as atividades, elas estão integradas com essa necessidade de água, seja através da irrigação, seja na alimentação, na dessedentação dos animais, seja todas as atividades diárias, né? E aí, esse exercício da agroecologia, esse vivenciar a agroecologia, ele traz essa ideia da importância da água. Então, todas as etapas, né, todos os processos ali, esse processo que a gente chama de processo de mudança da transição agroecológica,
ele é fundamental pensar na água, porque essas são as medidas conservacionistas, é pensar em você manter a água dentro da propriedade, manter matéria orgânica, manter micro-organismos, e micro-organismos é vida, as plantas, aves, são organismos vivos que têm essa dependência total da água. Então, não tem como dissociar. Ela está intrinsecamente ligada em todos os momentos de pensar a agroecologia, de fazer a agroecologia, de colocar em prática, né? Não tem como a gente dissociar. Eu queria pedir para você exemplificar para a gente a partir do projeto Renascer, né, que é no Rio Canastra, como é que isso poderia, assim, para quem está assistindo e ouvindo a gente no podcast, como é que a água tem relevância nesse projeto? Esse projeto foi muito interessante, ele foi um projeto que ele foi elaborado pela cooperativa de Itaporanga e foi financiado pela Petrobras, né, numa daquelas linhas de desenvolvimento da instituição, da empresa. E aí, nós como universidade, né, nós acompanhamos de longe, participando de alguns momentos, mas foi muito importante, porque para a comunidade foi muito importante, porque está tratando de um município em que é um município que produz frutas, que produz hortaliças, né, que produz leite. Então, todas essas atividades, elas têm uma necessidade muito grande de água. E aí, muitas dessas propriedades, elas estavam passando por alguns momentos de dificuldade em relação à água. Não seja esse acesso, seja a qualidade, né? E o Rio Canastra é um rio que passa no entorno da cidade e é um rio que é acessado por muitos desses agricultores. E como é uma região historicamente que trabalha com muita produção, e então as terras, né, foram sendo utilizadas quase que na sua totalidade. Então, o que a gente percebeu juntos, né, comunidade e universidade, a equipe técnica do projeto, é que tinha essa necessidade de da recomposição das áreas, as matas ciliares, que tinha uma necessidade de um trabalho um pouco mais amplo. E aí eles apresentaram esse projeto e aí iniciou várias atividades, que ia desde conhecer esses agricultores, conhecer as atividades, teve um papel de fazer recomposição das matas ciliares, fazer curvas, né, no entorno nas propriedades para segurar a água, para manter a água dentro da propriedade. E esse projeto teve uma importância muito grande, que ele trabalhava com as atividades culturais, né, daquela comunidade, daquela cidade. Então, são famílias que vieram de Minas, que teve o histórico, né, dessa migração, e aí quando eles trazem aqueles trabalhos que são trabalhos coletivos, e especificamente o caso do mutirão. Então, aí no momento do mutirão, tinha o quê? Fazia as atividades práticas, né? Fazia as atividades com os plantios, mas tinha o mutirão, que era a parte artística, que era a parte cultural, que era essa parte que dava essa liga, né? E assim, uma coisa muito importante, que trabalhar com esse município é um pouco diferenciado, que é um município extremamente politizado, agricultores que migraram, que tiveram que reivindicar o seu espaço, né, na produção, tiveram que reivindicar o seu espaço na sociedade, e que em agroecologia é o que a gente chama esse movimento, né, que dá essa continuidade ao longo do tempo. Claro que tem todos esses projetos, né, quando a gente está falando de projetos com comunidade, eles têm avanços e eles, em determinados momentos, também passam por alguns retrocessos. E aí esses avanços, e eles dependem muito dessas políticas públicas, depende de recursos, né?
e a continuidade desses recursos, porque nesse caso não dá para a gente pensar assim, vai ter um projeto que vai ser financiado num determinado momento e num segundo momento nós não vamos ter recurso. Então a gente tem uma quebra, uma descontinuidade. E isso é muito importante, a questão dos recursos, né, de fomento, de programas de fomento a esses movimentos, né, a essas atividades coletivas. Faz parte um pouco da sua experiência, né? Você pode fazer mais uma pergunta para ela? Como você estava falando de água, eu acho que dentro da agroecologia sempre é muito questionada a eficiência das coisas, né? Porque a gente entende que o agronegócio, com todas as suas tecnologias, funciona perfeitamente, mas a gente sabe que não. Mas a pergunta seria relacionada realmente à eficiência dos recursos hídricos, quanto um gasta comparado com o outro. Como eu coloquei assim, na agroecologia a gente tem a água, ela tem essa vitalidade, ela é vital, né? Ela tem uma importância fundamental. A base, né? Ela é a base. E aí ela tá no dia a dia, ela tá em todas as etapas desse processo e ela vai estar, ela é um meio de, ela tá ali, é um meio de vida, é parte da vida desses agricultores. Enquanto que quando a gente fala, por exemplo, numa escala mais ampla do agronegócio, a água, em determinado momento, ela passa a ser como se fosse um insumo. Então, ela tem uma importância num determinado momento. E aí não tem essa ideia de continuidade. Olha, eu vou manter, eu vou recuperar, eu vou exercer determinadas atividades para me manter essa água, porque eu preciso dela para me tomar, para os meus animais, para as minhas frutas, né? Entre outros. Não, lá num determinado momento, que vai cultivar num determinado momento e vai ser para o desenvolvimento daquele plantio, né? Naquele determinado espaço e naquele determinado tempo, porque aí a gente tem o período das águas, né? O período das chuvas, que na nossa região a gente tem período de águas e período de seca. É como se a gente tivesse duas estações bem definidas, né? Então, assim, olha, a importância, então ele traz essa importância para os agricultores, que é parte da vida. Ele tem que cuidar, ele tem que cultivar, né? Ele tem que... todas as atividades, ela está interrelacionada. Enquanto que o outro, ele traz essa ideia que nem tanto, né? E aí, a preocupação, por exemplo, com a mata ciliar, a preocupação com os cursos d'água, com a contaminação dos recursos hídricos. Então, isso fica meio que subentendido, isso não tem a importância diária que tem lá para os agricultores agroecológicos. É uma visão bem mais destrutiva, né? É um ingrediente ali do trabalho dele. Na agroecologia bem distinto. É o dia a dia da pessoa, né? É verdade, faz todo sentido. Legal, assim, aproveitando essa pergunta que a Ana Clara acabou de fazer, eu queria pensar com você uma máxima que tem por aí, né, que corre por aí, de que a agricultura familiar não precisa de tecnologia, ou que a agricultura familiar, que a agroecologia só demandaria uma tecnologia muito rudimentar, né? Bem na contramão do agronegócio, que o agro é tech, o agro é pop, essa máxima, inclusive, da nossa, enfim, TV local aqui. E a Rede Globo também usa muito por aí. É verdade isso? Assim, a agroecologia demanda tecnologias apenas rudimentares? Como é que é essa história? Eu acho que assim, a gente tem que repensar. Tem momentos que assim, a gente fala, quando a gente está falando tecnologia, a gente acha que tecnologia está ligada a maquinários, está ligado o que tem de mais moderno, né? Que na maioria das vezes tecnologia está associada com essa palavra modernidade, né? Moderno, de trazer uma coisa que é avanço, né? Avanço. E às vezes, por exemplo, dependendo do momento, tecnologia pode ser profundidade de plantio, de semeadura, de uma determinada
espécie. E aí, por exemplo, se eu coloco numa profundidade muito maior, ela não vai emergir, não vai virar uma planta adulta. E aí, essa ideia de que tecnologia, às vezes a gente tem determinadas atividades, ela é uma tecnologia de ponta dependendo do referencial. E esses agricultores, sim, eles demandam tecnologia, demandam uma série de informações. E principalmente no caso do técnico, ele demanda um técnico que tenha que ter uma noção às vezes muito mais ampla, porque não é específico. Olha, eu vou lá para olhar uma determinada cultura, eu vou lá para trabalhar por exemplo, um único insumo na cultura. Não, ele vai chegar na propriedade e ele vai trabalhar com o leite, ele vai observar que esse agricultor, ele está produzindo leite, ele está produzindo frutas, ele está produzindo hortaliças, né, como a gente já colocou aqui. E aí, quando ele está trabalhando com essa gama de produtos, então o técnico que vai lá, ele tem que ter essa ideia do todo. E aí, buscar determinados equipamentos, vai ser fundamental ele ter essa noção, né, dessa necessidade de equipamentos, mas principalmente de informações. E às vezes essa informação, né, um equipamento muito pequeno, simples, ele pode se tornar um avanço muito grande. Então não é atraso, não é falar assim, olha, esse negócio não precisa de tecnologias porque é antigo, essa ideia toda. Não, é constante, só que não é o mesmo pensamento dessa produção em larga escala. Ela é um pensamento um pouco mais amplo, né? E que demanda, sim, hoje a gente tem uma necessidade muito grande de equipamentos, de maquinários para produção em agroecologia. Só que assim, não é um maquinário com a dimensão do que está na produção de soja, da produção de algodão, da produção de milho, né? Então ele vai ter que ter uma dimensão menor, ele vai ter que ter um custo menor, né? Porque o agricultor hoje, ele não tem 1 milhão ou mais para comprar uma colheitadora, né? Para comprar uma semeadora. Então, tem que ser equipamentos adequados à realidade desse agricultor. E eu acho que isso é o mais importante, essa adequação da realidade. Porque o agricultor agroecológico, ele também quer aproveitar seu tempo, ele quer utilizar melhor o seu tempo também, né? E ele quer utilizar os seus recursos, mas ele também não quer capinar, como todo mundo, não quer capinar o dia inteiro. Então, se ele tiver um equipamento que faça isso, que auxilie nessas atividades, isso vai favorecer demais, isso vai dar um salto na produção. Isso vai trazer uma agregação de valor, né? Isso pode trazer uma série de ganhos. Então, é essa análise que é importante. Assim, eu acho que a análise de que esses também vai demandar tecnologias, mas essa tecnologia não é aquela de um grande equipamento, de um equipamento que tem um valor astronômico, né? Então é um pouco menor, diferente, né? Direcionado para uma realidade. E que foi essa realidade que excluiu parte desse grupo, né? A realidade dos grandes equipamentos, das grandes áreas, né? Essa dimensão. Consegue competir, né? Como que nesse sentido. Exatamente. E a próxima pergunta que eu ia fazer era justamente isso. Como é que a agroecologia consegue produzir com eficiência, falando também da tecnologia, sem a questão dos agrotóxicos, né? Porque a gente enxerga, como você mesmo falou, a tecnologia como todos os maquinários e toda a mutação genética, mas às vezes a tecnologia é um conhecimento de como você consegue crescer ou produzir sem os agrotóxicos, né? Que são, enfim, acho que você pode falar melhor.
Na verdade, é uma mudança de pensamento, né? E essa mudança, ela não passa só por tirar o agrotóxico. Ela não passa por simplesmente, olha, vamos retirar esse determinado produto ou vamos substituir esse produto por uma cauda, vamos substituir esse produto por um outro produto, né? Que não tenha... que não venha da indústria, e esse é outro fator muito importante, o que a gente fala muito da autonomia dos agricultores, né? Então ele passa por uma mudança total, que a gente chama dessa transição, né? Que é um processo, esse processo de mudança. E esse processo, inicialmente, ele traz essa ideia de a gente pensar o equilíbrio nutricional da planta, e esse equilíbrio nutricional da planta, ele vai muito além de simplesmente ser um adubo. Então eu tenho que pensar que eu vou ter que colocar determinadas plantas ali, eu vou sim fazer uma análise de solo, eu vou conhecer a qualidade desse solo, mas eu vou conhecer o meu meio de produção, né? Mas eu vou buscar plantas que disponibiliza determinados nutrientes, eu vou buscar plantas que vão produzir biomassa para alimentar os micro-organismos. Eu vou construir, que é essa fala, né? É bastante... esse construir o solo, eu vou construir uma nutrição ali para que a minha planta ela seja uma planta equilibrada. E aí a gente parte dessa ideia de que eu tenho uma planta equilibrada, vai ser uma planta que vai produzir, né, um alimento mais equilibrado, e aí que vai ser mais tolerante a determinados organismos, não vai também ser todos os organismos. E aí a gente vai trabalhando e construindo. E aí, por exemplo, tem um determinado... apareceu um determinado organismo lá, só que o agricultor, ele tá ali, ele conhece aquele organismo, os técnicos, né? Então você vai buscar outras técnicas de trabalhar, mas principalmente trabalhar a prevenção. E quando a gente está falando, a gente trabalha muito com diversidade. E a diversidade traz essa ideia do equilíbrio dinâmico, né? E o equilíbrio, um dos pilares desse equilíbrio é a diversidade. E aí a gente não tem só uma espécie de plantas, tem vários tipos de plantas, várias espécies, que são alimentos para diferentes organismos, e eu vou ter inimigos naturais, e eu vou ter várias cadeias alimentares ali que estão sendo, que estão em plena atividade e que vai reduzir essa pressão em cima de uma única espécie. Vai ter problemas? Sim, como tudo. A agricultura vai ter muitos problemas, mas você vai conviver, né? Aprender a conviver, o que a gente chama de manejar. Então você não vai controlar, você vai manejar e vai aprender a conviver. E conviver, de repente, é você às vezes perder plantas, mas não em grande escala, né? A Cora Coralina já falava, né, que a gente tem que dar para os pássaros, né? Que a gente tem que alimentar os pássaros também, que eles não sabem plantar. Então, tem que alimentar os pássaros, as lagartas, as borboletas, né? Todos nós queremos ver as borboletas, mas nós não queremos alimentar as lagartas, né? Isso é importante. Exatamente. Então, é todo um processo, né, de mudança. E aí, eu vou pensar antes, olha, eu não quero chegar lá e ter que controlar. Como que eu posso, como que eu posso trabalhar para não controlar, para não ter uma só população desequilibrada? Eu acho interessante como envolve um planejamento assim muito inteligente e com todas as variantes do que pode acontecer. E aí, em vez de você colocar, sei lá, um agrotóxico que pode ser terrível, você pensa, ok, eu vou perder uma ou outra, mas olha só o que eu posso ganhar. Eu acho legal também aquela história de você coexistir várias espécies de planta, porque fortifica, né, o ambiente delas. É muito interessante, muito legal. Ótimo. E aí, quando você estava falando, Gislene, sobre essa escala, né, essa larga escala, porque esse manejo ele é trabalhoso, né, assim, ele é exigente, né? Então, é verdade essa máxima que também corre por aí, que a agricultura orgânica ou a agroecologia, ela é para pequenas propriedades? Isso corresponde à realidade?
Tem assim, o estado de Goiás hoje ele tem mais de 20 mil hectares de cana orgânica, né? Então, assim, quando a gente fala em orgânico, não é exatamente escala, né? O orgânico ele tem uma escala bastante grande. Agora, assim, olha, o agroecológico também tem uma produção muito grande. Mas o que acontece é que, assim, quando a gente pensa, e principalmente aqui no Centro-Oeste, né? Pelo nosso modelo de ocupação do Centro-Oeste, é essa ideia de extensão, né? De grandes extensões. E aí, se a gente pegar Mato Grosso também, né? Essa ideia de grandes extensões. Mas tem uma coisa importante que, se a gente pegar vários desses pequenos agricultores e vários desses agricultores familiares, eu posso ter uma produção grande, eu posso ter uma escala maior. Então, seria essa ideia de olhar com uma outra lente, né? Ou um outro foco. Que se eu trabalhar com um grande número de agricultores, e quando a gente fala na agricultura familiar, né? Nós estamos falando numa contribuição muito grande na alimentação, do que está chegando na nossa mesa, né? Então, assim, a gente tem dados de algumas instituições aí que colocam aproximadamente aí 70% do que chega na nossa mesa, que é oriundo da agricultura familiar. Mas, então, quando a gente está fazendo essa análise, então, assim, olha, ela tem uma possibilidade de escala também muito grande. E pode ter essa contribuição, essa história de que vai alimentar o país, que vai alimentar o mundo. Também pode, a gente não tem essa exclusão, mas preciso pensar que esse nosso, eu acho que muito mais o nosso olhar. E aí, como valorizar, como pensar que esses vários ali pequenos, eles dão lá vão somar uma grande escala, vai ser uma grande área. E aí, por exemplo, aí eu acho que tem uma diferenciação, no caso aí, a palavra agroecologia e agricultura orgânica, né? Quando a gente está pensando aí na agroecologia, então ela traz essa ideia de um pouco menor, porque ela trabalha com essa ideia da não substituição de insumo, mas sim da construção do agroecossistema. Agora, quando a gente traz esse conceito de agricultura orgânica, tem muitas parte das atividades, né, ou tem muitas dessas experiências que elas trazem essa ideia da simples substituição de insumo, ou ela traz essa ideia de assim, não parte de outro princípio. Então eu vou simplesmente substituir o nitrogênio, substituir o fósforo, o potássio, determinados elementos, né, por uma outra fonte, e não aquela fonte mais comercial, né, predominante, e aí ele está fica quase que no mesmo, muito semelhante, com o diferencial que tem a preocupação ambiental, que já é um passo muito grande, né, é muito importante, com certeza, mas que precisa avançar, e eu acho que aí a agroecologia ela dá um passo muito além. E até o que você perguntou antes, essa história de autonomia dos agricultores. Quando eu estou pensando na agroecologia, a agroecologia não é só pelo fato de não usar determinados produtos, mas de trazer essa autonomia dos agricultores. Então, quando ele não tem que ir no mercado comprar determinados produtos, ou quando ele está usando a própria semente, então o custo de produção dele já reduz muito, e já reduz significativamente, e ele já consegue colocar em práticas, né, colocar outras ações em prática, ele já consegue reduzir, aplicar os recursos em outras áreas, e aí ele consegue avançar, né? Mas isso é lento, né? Não é de um momento para outro, mas que tem dado passos significativos, né? A nossa sociedade ela tem construído e assim
construído passos bem, como que eu vou dizer, firmes, né? E assim, o fato de ter o curso, de ter a disciplina dentro da agronomia, já corrobora com essa ideia de uma construção. Você falou sobre a diferença, então, em uma produção orgânica e agroecologia. Eu queria pedir para você acrescentar esse entendimento à agrofloresta. Em que medida a agrofloresta é diferente da agroecologia e da produção orgânica? Geralmente assim, a gente não gosta, essa diferenciação, a gente faz uma diferenciação às vezes muito acadêmica, né? Aqui por exemplo, quando eu estou trazendo essas diferenciações, então olha, a agroecologia ela está partindo principalmente dessas relações que são observadas na natureza, e aí a questão da diversidade, a questão das teias, de todos, de como esses organismos interagem nesse ambiente. E quando eu estou falando quando a gente traz essa ideia da agricultura orgânica, também traz isso, mas traz essa ideia da substituição de insumos. A agroecologia, ela tem uma coisa muito importante, que ela está preocupada com as pessoas, ela não está preocupada só com aquele produto, com uma determinada qualidade. Quem são as pessoas que estão ali naquele espaço? Como que elas se reproduzem, né? Como que esse modelo ele se reproduz, como que ela se mantém ao longo do tempo, como que é a sua cultura, qual a relação dela com o consumidor, como pensar nesse consumidor, né? Então, ela vai muito além do que simplesmente fazer essa substituição de insumo. E aí, a agrofloresta, ela vai trazer, ela pode tanto ter só simplesmente uma substituição de uma determinada informação, né? E aí a gente tem algumas escalas, e a gente pode ter também essa ideia de fazer essa construção. Olha, eu estou vou plantar árvores, vou plantar plantas frutíferas, vou plantar cereais no mesmo espaço, mas eu estou plantando o que faz parte da minha alimentação, de como eu vou trazendo espécies que são espécies muito importantes culturalmente, não só para a família, como é importante para o mercado local. E eu não estou construindo em função de um determinado mercado, em função de uma determinada comercialização, em função de um fator externo. Eu estou construindo aquilo para a alimentação, para o desenvolvimento da propriedade. E o fator, essa comercialização, colocar na mesa de outras pessoas, isso é consequência. E assim, claro que ele quer se reproduzir, ganhar, né, ter recursos, mas isso vai ser consequência. E ele está levando os produtos que para ele é importante na alimentação e que vai ser importante para outra pessoa, né, na alimentação da outra pessoa também. E não também trazer essa ideia de, olha, eu vou pegar um modelo, que eu busquei um modelo externo, eu vou ter que trazer tudo externamente, né? Então, a agrofloresta, ela basicamente ela é essa ideia, né, de você trazer vários fatores, trazer a floresta, trazer o componente florestal, o componente herbáceo, o componente arbóreo, mas que essa contribuição, ela também vai se espelhar no ambiente natural, que é a sucessão natural, de como fazer, entrar com atividades constantes, né? Como se fosse essa construção, como se fosse o que acontece lá na floresta natural. Que aproxima muito da agroecologia. Só que aí a gente tem alguns modelos que às vezes eles simplificam muito, né? Que coloca um número muito pequeno de espécies, e às vezes também é muito voltado para o mercado, é voltado para substituição. O que é importante é o seguinte, todas esses, eu vou chamar aqui de escolas, né? Todas elas têm essa preocupação com a produção, uma preocupação com a produção de qualidade, que traz esses avanços, né? Mas que em determinados momentos isso trabalha, às vezes um grupo, uma determinada grupo maior, um determinado grupo menor, enquanto que
especificamente a agroecologia, hoje ela trabalha muito com esses movimentos de base, né? Ela trabalha com uma sociedade com uma grupo, né? Uma faixa da sociedade que ao longo do tempo ele ficou meio que à margem, né? Ele ficou tentando sair, colocar a cabeça fora, né? De todos esses fatores que são que está vindo de fora, né? Que está pensado, olha, vamos levar para esse agricultor, vamos levar tudo isso para que esse agricultor ele possa, todo ano, né, ele precise voltar no mercado, ele passa a ser um refém do mercado. Não, é essa ideia de autonomia, de buscar essa autonomia. E a agrofloresta, ela traz isso também, ela contribui demais com essa autonomia. Que legal, são muitas ideias, né, Ana? Demais. Eu queria então pedir para você fazer uma homenagem, né, assim, uma homenagem singela que a gente construiu para você, Gislene, um pequeno cachepô, né? Ah, tá. Essa obra aí é de Daniel. Muito obrigada. E existem umas sementinhas aí dentro, mas eu vou te dar um pouco mais, você já até reconheceu, que é a crotalária. Curiosamente, por um tempo, muito obrigada. Meu esposo me chamava de crotalária porque eu vivia falando da crotalária para todo lugar onde eu ia, por causa de um projeto que aconteceu na universidade lá de Mato Grosso, em que um professor descobriu que essa planta, chamada crotalária, que eu estou te dando aí a semente, ela tinha a possibilidade de afastar o mosquito da dengue. E aí eles plantaram nas ilhas da cidade, e ela é super bonitinha, né? Ela parece uma orquidinha, assim, amarela. E, enfim, reproduz. Lá em casa tem um monte dessas sementes. Eu fico, enfim, dividindo para ver se a gente consegue diminuir um pouco a dengue nessa nossa cidade, né? Muito obrigada. Agradeço muito a sua presença, suas trocas. Imagino que a Ana Clara também. Adorei. E a gente espera, então, que todo mundo possa assistir e ouvir a gente também no podcast. Eu que agradeço, fico muito obrigada, né, pela possibilidade de contribuir, de poder falar, né, desse tema, que assim, aqui dentro da universidade a gente está crescendo, né, e fora da universidade também isso é muito importante. E assim, de estar tentando construir, né, esse pensamento, colaborar nessa construção desse pensamento ao longo aí dos anos, né. Eu tenho muito pouco tempo, né, aqui na UFG nessa área, mas eu tenho 6 anos de universidade, 10 anos de universidade, mas 6 anos que ela é obrigatória. Mas a gente espera que tenha um crescimento grande, né, na universidade, que isso traga, né, novos olhares. Muito obrigada, Ana. Obrigada a vocês pela oportunidade.